Essas famílias precisam de apoio do poder público municipal e também do poder público estadual, que a responsabilidade também faz parte. O que nós queremos saber do Ministério Público, por que essas famílias ainda estão nessa situação? 1 ano para se receber o auxílio aluguel, 1 ano para receber apoio na limpeza, no saneamento, na luz e nas questões sociais do município. O que a gente quer saber do poder público municipal e do Ministério Público estadual, por que essas pessoas sofrem tanto? Até quando? Beleza. Estamos com a Rayane. A Rayane vai falar para a gente aqui uma história também bem inusitada. Rayane, primeiramente agradecer a sua entrevista. Você me falou em off agora há pouco que teve gente que recebeu a oportunidade da casa, sim, contemplada naquela lista, e disse o quê? Que recebeu a casa, no mesmo dia veio, aí na hora que eu passei eu ouvi quando falou assim, eu vou arrumar alguém para comprar a casa. Aí teve um rapaz que falou, bota preço que aparece gente. Aí a gente, como é que fica a gente que precisa? Porque essas pessoas, eu acho assim, essas pessoas que, tipo, que não precisa, ela vai pegar para vender, vai pegar, tipo, vai dar de graça, né? Vou resumir para você, na verdade não precisa. Não precisa, é isso. E a gente que precisa, a gente vai ficar como? Que eles, depois de 1 ano, eles querem botar a gente para fora. A gente que tem filho, que não tem condições, que vive de Bolsa Família, como é que a gente vai viver? Eu mesmo, tipo, quando deu a enchente, tava eu grávida de 2 meses e com a minha menina de 6 anos dormindo no terraço dos outros. Aí eu vim pra cá. Você participou de algum cadastro para receber aluguel na época? De a jeito sua casa nenhum. Foi indenizada? Não. Nada? Eu ainda perguntei assim, porque pelo menos o prefeito ele não aparece para pelo menos conversar, esclarecer alguma coisa pra gente. Vamos fazer o seguinte, já que teve desfile de ônibus, de um monte de coisa aí, bora pegar esse pessoal, fazer um desfile na rua, para ver se a gente consegue resolver essa situação. Porque são relatos tristes de se ver. Ninguém quer passar por essa situação. Acompanhe mais relatos aqui no Dialogando com o Chefe Renato. Bem, gente, ó, como eu falei recentemente, faltou caixa d'água, faltou bacia sanitária, faltou algumas cerâmicas e portas. Estamos aqui com a senhora Carla. Senhora Carla, na verdade, quando vocês chegaram aqui no momento de desespero das águas, subindo na onde vocês moravam, não tinha nada disso? Tinha nada. E o que é que vocês fizeram? A gente pegou e colocou. Eles disseram que a gente tinha que colocar tudo de volta e pagar. A gente não tirou. Ah, quer dizer, mesmo não tendo aí, eles estão cobrando... Cobrando da gente, que é pra gente colocar tudo, vaso sanitário. E não tinha isso aqui quando vocês pegaram? Não, só tinha mato. Eu sei. Muito mato, né? É a questão do lixo aqui, me fala um pouquinho, Carla. O lixo a gente tem que jogar ali. Vocês são cadastrados aqui pela questão do agente de saúde? Não. Vocês não recebem visita do agente de saúde? Não, de ninguém. É outra demanda, pessoal, que a gente precisa saber da Secretaria de Saúde, porque essas pessoas não estão sendo acompanhadas pelos agentes. Outro ponto aqui. Quantos filhos você tem, Carla? Tenho esse e tô gestante. Está gestante. Bolsa Família? Só do Bolsa Família. Muita dificuldade? Muita. E que faça um apelo aí para os governantes que possa resolver essa situação. É, para ele dar uma moradia a gente, que a gente precisa. Tira das que ele que tem para dar que não tem. E cumpra, né? É, cumpra a promessa dele. Porque ele chegou aqui mentindo, né? Você diz o tipo de mentira? Diz uma. Tipo de mentira que eles querem ajudar a gente. Chegou lá no promotor, o promotor só vai dar na cara da gente. Vamos saber do Ministério Público e juntamente do governo municipal o que está acontecendo, gente. Ó, é um assunto muito sério, um assunto que traz o drama de muita gente envolvida. São 26 casas desse lado, não é isso? E do outro lado é quantas casas? 4 casas do outro lado. Então são, na verdade, 30 casas que precisam ser repassadas para os verdadeiros donos ou esses que estão aqui ganhar esse direito. Porque a gente vê descaso total. Além deles colocarem os materiais normais de uma casa,
eles estão exigindo que devolva essas casas com esses materiais onde eles tiverem esse custo. Agora, o principal, por que não, com tanta casa fechada no Macaco e outras situações, não repassa essas casas para as pessoas? Por que não faz um recadastramento? Faz cadastramento de tanta coisa, funcionário e outras situações, é a hora de fazer um recadastramento, porque com certeza nesses 5 anos, muita gente morreu, muita gente foi embora de Barreiros e muitas casas estão se acabando aí, podendo estar com moradores dignos como estes aqui. Esse é o apelo que a gente faz aqui no nosso programa. O drama dessas famílias tem que ser resolvido. Sabe por quê? Porque são trabalhadores, são pessoas que têm dignidade e também têm família. O que mais impressiona tudo isso é que a pressão do governo de ver resolver a situação pressiona famílias em situação de vulnerabilidade enorme. Pessoas que dependem do Bolsa Família, alguns desempregados e situações difíceis na locomoção, na questão de saúde e também idosos. Vamos falar agora com o Felipe José Santos. Felipe, a gente vê aqui essa situação das famílias aqui é drástica, é difícil. Para você que você chegou aqui em junho de 2022. Foi uma questão da cheia e você chegou até aqui. Agora, me fala, nesse período, teve alguma fiscalização? Veio alguém tirar vocês aqui? Nada, teve nada. Não veio ninguém avisou nada, ninguém falou nada. Uma pergunta principal. Na campanha eleitoral, apareceu alguém? Também não. Apareceu também não? Não. Por quê? Não sei. Mas para pedir o voto apareceram? Para pedir o voto veio. Então, gente, ó. Aí agora só vieram com esse papel aqui, ó. Aí deram 30 dias pra gente sair. Ó. Eu tô aqui com a notificação extraoficial, foi do dia 3 de maio de 2023, vem através do presente notificar o senhor Felipe José da Silva Santos para a desocupação do referido imóvel no prazo de 30 dias a partir do recebimento desta. Esta notificação se baseia no artigo 1228 do Código Civil Brasileiro, que diz, artigo 1.228, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Não ocorrendo a desocupação voluntária no prazo de 30 dias, será ajuizada ação própria no Poder Judiciário, visando a retomada coercitiva do imóvel e emissão de posse. Aí o que eu vou mostrar para vocês aqui é impressionante. Salienta ainda que estou à disposição para maiores esclarecimentos. Carlos Roberto Marinho da Costa 2, secretário de Ação Social. Tem um carimbo dele, só que é um papel que não tem o logotipo da prefeitura. Por quê? A gente pergunta às pessoas, cadê o logotipo da prefeitura, secretário? Para que pelo menos as pessoas saibam que é, na verdade, da prefeitura. Mas o que a gente quer mais debater aqui, por que não se resolve de outra forma, ou aumentando esse benefício, e que possa também trazer as pessoas que são beneficiárias dessas casas. Me enviaram uma nota agora dos moradores que estão contemplados ali. A gente não sabe se essas pessoas já morreram, a gente não sabe se essas pessoas verdadeiramente precisam. A gente precisa saber se nessa lista existem funcionários da prefeitura que também precisam. A gente precisa saber tudo isso. Por isso a gente vai procurar o Ministério Público, o doutor Júlio César Cavalcante L. Rimas, que está com certeza acompanhando nossas reportagens, e essa parceria faz com que a gente traga à tona a verdadeira história de quem precisa. Vamos acompanhar mais depoimentos. Já esgotei tanta vez de gente, não. Já esgotou? Eu tentei esgotar já. Aqui tá tupido. Esse esgoto aqui tá tupido. A gente fez o trabalho aqui, que a firma mandou a gente fazer esse trabalho aqui, entendeu? A gente fez, depois parou, o carregador mandou parar. Aí sabe que não tem jeito não. Porque tá tudo tupido esse esgoto aí. Eu ia falar, ia juntar tudo aqui, fazer a reunião pra ir na Secretaria de Educação pra resolver isso aí. Essa luta, né, Renato? Com os amigos aqui, os companheiros, estamos sofrendo muito, porque aqui são pessoas carentes, que vivem do Bolsa Família, tá certo? Agora, para o ano, prefeito, tem política. Aí você está aqui na nossa porta pedindo voto, tanto você como os vereadores. Isso é um absurdo, que não vem ninguém para nos defender aqui. Estamos aqui ao réu, entendeu? Estamos aqui no lixo. Estamos aqui com água de fossa aqui. As crianças, coitadas, eu fico pensando aqui, tudo brincando aqui, pegar um germe como eu. Essa semana passada peguei uma frieira no esgoto aí, tá entendendo? Tem pessoas que pegam a casa aqui também para alugar, para vender, isso é um absurdo. Pessoal, bom dia. A gente está aqui com uma pauta super importante.
aqui do nosso programa Dialogando com o Chefe Renato, referente a uma ocupação que ocorreu em maio de 2022, de maio para junho, naquelas fortes chuvas referente ao ano de 2022. Estou aqui com o secretário Roberto Marinho, a gente escutou a população, como vocês viram aí nos vídeos, e agora vamos tirar as dúvidas, né? Porque o nosso papel é colocar, vamos dizer assim, a pratos limpos o que está acontecendo. E dessa forma a gente consegue explanar para a sociedade esses direitos e deveres, né? Tanto do cidadão, como parte também do dever do município, e outras situações jurídicas que podemos levar adiante falando e mostrando para você que está aí do outro lado da telinha. Secretário, primeiramente, bom dia, boa tarde, né? A gente está aqui nessa luta, nessa correria. Eu tive na comunidade e são muitas demandas, muitos depoimentos da população, como muita gente já assistiu aí. Por que esse pessoal, a primeira pergunta, esse pessoal que teve as enchentes em maio a junho de 2022 não foram contemplados com auxílio enchente, auxílio aluguel, e agora está se oferecendo esse auxílio aluguel no valor de R$250 por 3 meses. E por que só 3 meses? Bom dia, saudação a todos. Na verdade, Renato, a gente recebeu a demanda da população. É importante ressaltar que as casas que foram ocupadas, todas elas já têm moradores, que esse programa é um programa que está vigente desde 2012, né? Então, portanto, já há quase 13 anos, melhor, quase 11 anos de construção. Então, sucessivos abandonos de engenharia, empresas ganhavam licitações e não conseguiam executar, e finalmente foram concluídas. Quando nós começamos o processo de dar posse às casas, que nós ainda chegamos a dar posse a 3 casas que ficam atrás do Alpão e Açúcar, lá em Baeté, houveram as invasões das casas. Na ocasião da invasão, se chefe Renato e a população recorda, quem tinha qualquer risco de inundação, nós estávamos com um abrigo aberto lá na Fazenda São Francisco, um abrigo provisório, e a gente já tinha uma logística disponível para acolher famílias também na escola de Santa Clara, que o plano de contingência municipal prevê esses 2 espaços para acolhimento provisório de famílias que tenham sido eventualmente atingidas pela enchente. Então, nenhuma família, Renato, nos procurou demandando auxílio aluguel destas, né? A iniciativa de ofertar o auxílio aluguel foi do município para tentar resolver isso da forma mais pacífica possível, né? Então, nós fizemos uma notificação extrajudicial, enquanto Secretaria de Ação Social, demos o prazo de 30 dias para que as famílias se organizassem e saíssem desse espaço, e para se somar a esse prazo, nós chamamos todas as famílias. Tranquilo. Agora, as pessoas informam, você falou muito bem a questão operacional. Agora, a questão operacional, essa pergunta vai ser essencial para você responder. Essas pessoas, há possibilidade do governo ter a sensibilidade ou dar um mais prazo? A questão da lei tem que ser cumprida, a gente não discute, se cumpre, né? A gente sabe a responsabilidade dada às pessoas e a responsabilidade do governo, nós também sabemos o papel de cada um. Agora, não teria como, uma medida muito assim drástica, às vezes até dolorosa, ver tantas crianças ali que eu acompanhei, e muitas famílias em situação, a gente não vai julgar ninguém que esteja ali. Quem estiver errado vai ter que provar aí, como diz, a secretaria tem todos os dados de todo mundo e o cadastro aí todo mundo sabe como é que funciona. Essa questão operacional de notificar essas pessoas, as pessoas também alegaram, eu até falei na reportagem, por que não foi no papel timbrado da Secretaria de Ação Social? Foi no papel, sempre apenas com o seu carimbo e sua assinatura. Nada que impede que foi você que fez. Sim. Mas as pessoas alegaram que foi um papel que estava sem ser timbrado. Não, mas o timbre, ele não é o que dá legalidade, né? O que dá legalidade é o ato ter sido assinado por um funcionário público no uso de suas atribuições e prerrogativas, né? Então, o timbre, ele não dá maior ou menor validade àquela declaração. Ressaltando que, como é uma declaração extrajudicial, ele tem uma função meramente administrativa, não é uma função legal, né? Mas com a preocupação, Renato, com as famílias, com as crianças, é o que a gente mais tem. Por isso que nós demos um prazo de 30 dias e em seguida ofertamos auxílio aluguel
junto com um carro para mudança. Né? Então eles não ficariam sem abrigo, não ficariam sem uma residência. Eles iam identificar uma residência nesse valor, nós faríamos o translado de todos os seus móveis, garantindo assim que eles tenham um lugar para ficar, para residir, que eles possam chamar de lá. Há possibilidade dessas pessoas que fizeram a ocupação ter a oportunidade de ter a sua casa, vamos dizer que eles saiam lá judicialmente e a prefeitura cumpriu fielmente o que está dizendo. Há a possibilidade dessa população ser contemplada, porque a gente vê a população, a comunidade de Macaco, com 900 casas. Sim. Há muito tempo parado. A gente vê um cadastro que possa ser que alguém tenha morrido naquele cadastro, alguém esteja com outra casa, esteja também na mesma situação dos ocupantes lá, sim, que fizeram lá das casas. Eles também poderiam perder esse direito, né, por ter a renda, por ter já outra casa, por ter O que aconteceu, secretário? Dessas pessoas que foram contempladas chegarem lá, receberam já essa casa dele e já ofereceu para aluguel e também ofereceu para venda. Aí a gente fica super preocupado, sim, porque vocês estão lutando por uma questão social de famílias dos dois lados, tanto quem tem direito à casa e quem ocupou lá, como se fala, de forma irregular. E como é que fica essa situação? Vai ser feito um novo cadastro para ver se o pessoal tem condições ou não? Na verdade, Renato, esse cadastro ele consta de 2012 e não é de execução municipal. Isso é muito importante que seja frisado, né? O programa Minha Casa Minha Vida 2, ele é um programa que tem como representante da demanda a SEAB e como financiador a Caixa Econômica Federal. O município está tão somente fazendo um intermédio para garantir a posse de quem foi contemplado. Então, o que a SEAB nos passou à época é que a lista original das 49 pessoas teria que ser cumprida uma vez que já havia um contrato anteriormente assinado. Então, o que decorreu de 2012 até o presente momento não interfere na posse anterior que eles tinham por meio do contrato. Né? Então, isso foi explicado pela equipe técnica da SEAB. Em relação às casas de Santa Clara, aí vou dar uma resposta ainda mais ampla. A Operação Reconstrução por inteiro, né, São Francisco, Venâncio, Massa Falida e Macaco, né, foi um problema administrativo a apresentação. Porque como a gente estava em uma tragédia, né, então o Estado também foi quem apresentou a demanda. No residencial convencional, Renato, o município apresenta a demanda, faz o cadastramento, faz a seleção e acompanha o processo. Como foi o Estado que assumiu isso, a gente não tem sequer a relação de quem foi contemplado. Entende? Porque todo o cadastramento e todo o processo de triagem é feito pelo governo do Estado. Não sei se vocês lembram, mas quando estávamos no processo de entrega, existia uma empresa contratada para fazer essa triagem, né? Então, nem a SEAB diretamente fazia por meio de uma empresa que mudou umas 3 vezes de nome, de forma que não tinha uma clareza muito grande nem para o município. Que a gente tem a cidade que você tem, que existe mais ou menos 853 casas na Fazenda Santa Clara, né, como Macaco, que ainda não foi entregue. Nós já agendamos uma reunião com a presidência da Caixa Econômica Federal aqui em Pernambuco para falar sobre essa demanda. No final do ano passado, a Caixa nos informou que teria disponibilidade orçamentária para voltar à obra, mas que tinha uma pendência que era da SEAB, que era o acesso da Santa Clara 2 para Santa Clara 1 e também a parte de fornecimento de água que a Compesa deveria fazer. Né? Então, eu também não posso garantir, não posso me comprometer que essas famílias terão prioridade lá. A gente pode apresentar essa demanda e fazer a defesa, né? Mas garantir eu não posso, porque quem está coordenando esse processo é o governo do Estado. Né? Então, eu posso muito bem, tem inclusive várias situações de habitação. Na São Francisco temos 9 casas que foram demolidas, a gente assumiu o auxílio aluguel, estão desde o início do mandato, inclusive o auxílio aluguel. Né? Nós temos agora essas 27 famílias que invadiram essas casas. A proposição é que elas também sejam inseridas no auxílio aluguel dentro
da realidade de cada uma das famílias. Como eu disse a você, Renato, tem pessoas que têm renda, que não têm perfil, tem pessoas que têm casa própria, que não têm perfil, tem pessoas, inclusive, ressalte-se, que foram contempladas na reconstrução, que a gente tem o endereço da casa que foi contemplada e está nessas casas invadidas. Ou seja, possa ser que eles venderam ou fizeram algum outro... Ou aluguel, ou venda, ou de repente nem tomou posse, porque também o processo de entrega, ele não teve uma condição tão adequada, e hora ou outra chega um cidadão aqui no município, notificado pelo Serasa por dívida em água, em energia, de uma casa que eles nem sabiam que existia, que estava no nome dele. A gente vê que é um problema muito complexo. Eu tenho certeza que as pessoas que nos procuram com essas demandas, a gente vem, na medida do possível, levando a melhor informação. O secretário se propôs a falar, a gente vai acompanhar com esse tema, vamos continuar levando essas informações. Muita gente nos procurou, o pessoal que foi contemplado já para receber essa charla nos procure também para a gente poder escutar e a gente tentar fazer com que a acessibilidade também do gestor público, porque, como eu falei, Roberto, é uma questão administrativa, uma questão jurídica e também popular. Às vezes atrapalha tanto o gestor, como você que está aqui, como o gestor a nível municipal. Mas existem leis que possam garantir esses direitos de quem tem direito à casa e também dos que estão recebendo essa notificação. Vamos aguardar mais alguns posicionamentos, vamos trazer à tona aqui no programa e vamos acompanhar tudo ponto a ponto para que a gente possa tentar resolver da melhor forma, porque são famílias, são crianças em situações muito difíceis, lamentáveis. O Brasil não precisaria passar por isso. A gente está agora com um novo governo, como se dizem, né, que seria uma renovação para o campo da pobreza, para essa situação social, e a gente vê muitas pessoas ainda sofrendo, muita fome, muita falta de moradia, falta de transporte, e a nossa preocupação é com todos. Agradeço, secretário, pela oportunidade, as suas considerações finais para que a gente possa... Agradecer a você pela consideração de vir até nós para prestar esclarecimentos e ressaltar que essas medidas, embora sejam impopulares, elas são necessárias para garantir que o direito à moradia de quem já foi contemplado seja mantido, né? E, ao mesmo tempo, a Secretaria ela está se comprometendo com as famílias de também não deixá-los sem uma residência digna, pagando auxílio aluguel, né? Então, agora, a gente continua tentando resolver de forma administrativa e parcimoniosa esse problema, e caso no prazo de 30 dias não seja resolvido, os proprietários da casa vão entrar judicialmente com a medida, liminarmente, né? E aí o juiz vai decretar 24, 48 ou 72 horas para que as famílias sejam remanejadas para outro espaço, né? E possa, assim, dar continuidade à sua vida e restituir o direito à propriedade dessas famílias que foram contempladas. Secretário, aproveitando que o senhor falou aí, a questão, então, as pessoas que são contempladas nessa lista daquelas casas é que vão entrar na justiça, não a prefeitura? Não, porque o que acontece? A mediação da prefeitura, ela se dá pelo direito à moradia, né? Nós acompanhamos o processo final da construção, fizemos a medida administrativa, porque de fato nós temos a ciência que aqueles 49 são proprietários da casa. Mas a partir de agora, a partir desses 30 dias, a medida ela será acompanhada pela prefeitura, mas quem vai impetrar o pedido são os proprietários. Os atuais da lista. Exato. Ali. Bem, pessoal, essas informações foram levadas até você. Mais informações a gente entra aí a qualquer momento na nossa programação e a gente fica feliz pela sua audiência. Acompanhe nosso trabalho no @Chefe Renato e também pelo Expresso PE Notícia. Marcos Antônio, que é da Direção Nacional da FNL, ele vai explicar para a gente que, na verdade, nós estamos aí referente àquela questão da ocupação da massa falida e já veio na notificação extrajudicial da Prefeitura, já conversamos com o secretário municipal de Assistência Social, já conversando com vários juristas, e agora é a oportunidade dessa organização nacional que luta pelas pessoas sem teto, sem moradia, que é uma política pública que a gente luta sempre e defende aqui. Seja bem-vindo, Marcos Antônio, da Direção Nacional da FNL. Olá, Renato, chefe de programa importante que nem esse, Litoral
norte de Pernambuco, sul de Alagoas, né? A gente tem acompanhado bastante essa região, eu como da coordenação nacional da FML, campo e cidades responsáveis pelo Nordeste, especialmente Sergipe, Alagoas e Pernambuco, tenho visto de perto a luta do povo do município de Barreiros, né? Não só a questão dessas casas aí da região urbana, acompanhando de perto o fechamento dessa industrial Barreiro, que é importante para essa região e para esse município, e hoje esse bairro aí, Massa Falida, que tem umas casas que estão há mais de 10 anos abandonadas para ser concluída, e hoje há mais de um ano, 29 famílias que o movimento vem acompanhando, vem verificando, e agora o município vem ameaçando retirar essa família. Então nós, enquanto movimento Campo e Cidade, total apoio a essas famílias que estão nessas casas, já circulamos com o senador Humberto Costa, com o doutor Paulão, do PT de Alagoas, com a frente em nível nacional, para que o parlamento também em Brasília, o Ministério da Cidade, entre no circuito e consiga resolver a questão dessas 29 famílias e de outras também deste município que sofreram com a cheia desde 2010 e até hoje muitos não foram ainda beneficiados. Então a FML, enquanto movimento nacional Campo e Cidade, junto com toda a sociedade civil de Barreiros, que quer de fato também contribuir para que essas famílias que estão sendo hoje ameaçadas de despejo, vamos entrar com a ação do Ministério Público do Estado de Pernambuco, para que essa família, o município, acate e aceite como beneficiário dessas casas nesse conjunto Massa Falida. Por quê? Porque mesmo sendo um conjunto, para algumas famílias que já foram cadastradas, mas são 10 anos de espera pelas famílias que até hoje não foram entregues a sua chave das casas ainda. Então agora, quem está aí há mais de ano também tem o mesmo direito, e até porque precisa da casa para morar. Então nós, enquanto movimento, já acionamos nosso setor jurídico para acompanhar de perto, junto com qualquer entidade civil organizada de Barreiros que queira acompanhar, para que o município, através da sua habitação social, consiga cadastrar também essa família e que ela seja beneficiada. Por quê? Porque são famílias do município que há muito tempo mora, convive aí e precisa de uma casa para morar. Então nós, enquanto movimento social, junto com algumas autoridades do município, do estado de Pernambuco e também de Brasília, vamos cobrar para que as 29 famílias hoje estão aí ameaçadas não saiam das casas. A gente acompanha, Marrom, como você é muito carinhosamente chamado, e a gente entrou em contato na hora, vocês viram a reportagem da gente, a repercussão nacional que isso vai trazer. É lamentável que essas famílias estão passando. A gente não está aqui defendendo questões individuais, questão de quem tem direito à casa, quem não tem. A gente está falando da política pública nacional, municipal, da questão da moradia. É dignidade para essas pessoas. Então a gente entrou em contato com você, sabendo que você é um grande guerreiro nessa causa, e com certeza essa população precisa do seu apoio nesse momento para que lute. O senador Humberto Costa, um forte abraço para ele, inclusive parceiro do escotismo aí, um grande amigo, um grande parceiro, e a gente sabe que o senador Humberto Costa é parceiro dessas questões sociais e está lutando sim, como uma pessoa do Congresso Nacional, lutando por essas causas. Eu agradecer, Marrom, muito. Agora me fala uma coisa, essas pessoas receberam a notificação extrajudicial, estão todos amedrontados, procuraram a promotoria, estão todos amedrontados. Como é que você poderia dar uma palavra de conforto para essa população que está nesse momento precisando de apoio, né? Eu quero tranquilizar as famílias, sei que não é fácil, né, depois de estar aí tranquilamente, morando, convivendo, e agora recebendo notificação para deixar o seu habitar, a sua residência oficial hoje, vamos entrar com ação através do nosso advogado, primeiro, contra o município, para que de fato aceite sua família como beneficiada, né, dessas casas. E aí eu sei que não é fácil, mas vamos entrar com a ação o mais rápido possível, para o levantamento das famílias, saber da família com os dados deles pessoais, como que é necessário, para que junto com a procuração do nosso movimento, junto com o nosso setor jurídico, vamos procurar um documento ainda essa semana, do Ministério Público de Pernambuco, junto também com a Prefeitura de Barreiros, para que consiga de fato, através com a Caixa Federal, que é a Caixa que é responsável, cadastrar essas famílias que estão aí ameaçadas hoje de deixar a sua residência. Então, eu sei que não é fácil, mas tem um pouco de tranquilidade, que a partir desse momento estamos retomando o acompanhamento, vamos cobrar, tanto do prefeito de Barreiros e da Secretaria Municipal, da Assistência Social e de Habitação, do próprio governo de Pernambuco, da Caixa Econômica Federal, que é convênio com a Prefeitura de Barreiros, e junto com Brasília, do Humberto Costa, do Paulão e outros amigos nossos que temos apoio ao nosso movimento,
para que o mais rápido possível essas 29 famílias e outras também que vão ser de fato também ameaçadas não sejam retiradas das suas casas aí em Barreiros. Ok, Paulo, a gente vai acompanhar inclusive a comitiva que vai chegar aqui na cidade de Barreiros fazendo essa visita a essa ocupação, muita gente ligando, uma repercussão nacional, muita indignação, e o que importa, gente, é que seja dada a moradia necessária para essas pessoas. Não é brincadeira, acompanhei de perto mães com 7, 8 filhos, muita gente necessitada, e com certeza vai ser resolvido. Agradecer a você, Marrom, por essa força, agradecer a todos os dirigentes nacionais da FNL, agradecer imensamente por esse carinho pelo nosso programa aqui, pela audiência aí também em Alagoas, trazendo uma grande repercussão para que a gente possa lutar sempre a favor do povo aqui. Muito obrigado, fica com Deus. Suas considerações. Obrigado a você. Nós temos para agradecer o espaço que tem dado ao povo de Barreira, ao povo de Pernambuco e também aqui em Maragogi, onde sempre também o movimento é forte e organizado, que é vizinho de Pernambuco, né, e de Barreira muito bem. Então, a partir de hoje, vamos retomando o trabalho nosso. Vou tentar em contato o mais rápido possível com a conversa, para que possa avançar junto ao município. Se não avançar, aí sim entrar com uma ação imediata. Obrigado a você. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe o restante da reportagem ainda sobre o Dialogando com o Chefe Renato, sobre essa causa super importante. Forte abraço. Fique com Deus. Aí sobre a questão de uma ocupação em um residencial na Massa Falida. Eu estou novamente com o Dr. Próprio, pela disponibilidade dele, e a gente sabe que a gente convida outros juristas e outras questões, várias pessoas estão convidadas na área jurídica para cá, e quem tiver essa disponibilidade também fala para a gente aqui, doutor. Próprio já é uma pessoa que sempre nos traz informações importantíssimas. A gente teve a questão da operação policial e outras questões de conceito tutelar. Eu acho que esse momento também, doutor Próprio, vai trazer essa dúvida. A gente vai falar sobre, já vem falando essa matéria para vocês, sobre essa ocupação. Essas pessoas receberam uma notificação extrajudicial. Eu tive com o secretário Roberto Marinho, a gente já fez como vocês acompanharam aí, e é sobre o artigo 1228, né, 1.228, né, isso do Código... 1228 do Código Civil. Do Código Civil, né, que fala sobre a questão, o proprietário tem a faculdade de usar, de gozar e dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Ou seja, essa é a notificação que chegou para as pessoas lá, doutor. Inclusive eu falei para o secretário, por que essa notificação, doutor, não chegou timbrado? Deveria chegar timbrado? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez ao chefe Renato. Renato, não é obrigatoriamente chegar timbrado, porque o fato do secretário assinar e carimbar, ele dá força administrativa a ele para notificar o pessoal extrajudicialmente. Essa notificação tem força, sim, tem força. Não quer dizer que os possuidores desse imóvel, que está ocupado atualmente na Massa Falida, vá sair de lá do imóvel. Essa é uma notificação de ciência que a prefeitura, primeiro, para entrar com ação ou de reintegração de posse ou reivindicatória, tem que dar àquele morador. Então, assim, é uma fase preliminar. A prefeitura tem essa força de notificar, porque o esbulho possessório, ele só é caracterizado a partir do momento que o morador toma ciência daquele ato e não sai e não desocupa o imóvel. Para isso, é obrigatória a notificação extrajudicial por parte do poder público. Certo. Agora, existe, além dessa questão aí da Lei 1228, tem a Lei 1196, que já vai para o ponto de vista referente a quem é o possuidor. Na realidade, esses são os artigos, só retificando, isso são os artigos do próprio Código Civil. Porque o Código Civil é muito grande, extenso demais, aí ele tem aqueles artigos inerentes à posse, à propriedade, o domínio, o uso do imóvel, e esses artigos realmente eles são objeto de muita incompreensão por parte da população. O que é que acontece? O que está havendo aí é um pouquinho de confusão de quem é o proprietário e quem é possuidor do imóvel. Eu não vou me atentar à questão fática, à questão dessa problemática em si.
Mas a lei, a questão Mas eu dos vou, artigos... mas aí eu o vou senhor só pode- explicar a questão dos artigos e quem pode estar certo e quem pode estar errado. Eu entendo que o poder público, ele não tem a posse. Aliás, eu não entendo não, eu tenho certeza que o poder público não tem a posse. Ele pode ter a propriedade do imóvel ou o domínio útil do imóvel. Eu quero só de forma rápida explicar. A posse é quem mora dentro e quem exerce um dos poderes inerentes à propriedade. Qual seja, segundo o artigo 1228, usar, gozar e dispor do bem. Quem usa, goza e dispõe é o proprietário. Acho eu que dessas casas que é concessão do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, quem detém a propriedade desses imóveis é a Caixa Econômica Federal. Se ela passou essa propriedade para domínio útil do município, passou-se a ser proprietário ou ter o domínio desse imóvel o município de Barreiros. Porém, ele não é o possuidor. O possuidor é quem está morando no imóvel. Porque possuidor é o estado de fato. É um exercício pleno de gozo da coisa, que a gente chama o imóvel exercido pelo aquele morador. Se você tem um terreno e você cuida, você está lá sempre limpando, sempre evitando que as pessoas entrem, você é o possuidor se você não tiver um registro. Porque existe a escritura pública, que aí você tem o domínio, você não é dono, você só é dono, você só é proprietário daquele imóvel se você registra aquele imóvel no cartório de registro civil. Aí você, quando registra, você é dono. Tanto é que se você for olhar no YouTube aí, quem é proprietário é quem registra, não é quem faz a escritura pública. A escritura pública nada mais, nada menos é do que um contrato particular formalizado em cartório. Porque o contrato particular ele tem duas testemunhas assinando, dando validade àquele contrato, né? E reconhecido a firma daquelas duas testemunhas. Quando você transmuta esse contrato particular numa escritura pública, não precisa das duas testemunhas. Então, ali é a escritura pública que substituiu o contrato particular. Então, o pessoal confunde por ele ser dono. Ele não é dono. Ele só é dono quando ele registra aquele contrato. A preocupação, doutor, lá é que são muitas crianças. Tem mães lá que estão com 7, 8 crianças, filhos. E além de levar outros familiares para dentro de casa, e as condições lá são precárias demais. A gente acompanhou a reportagem e esses imóveis ainda precisam ser refeitos aí em questão de manutenção, que ficaram 10 anos lá abandonados, né, entre a construção e o período. Essas pessoas ficaram desesperadas por conta das enchentes, entraram, né, ocuparam e estão nessa situação, estão com medo. Uma questão muito triste é ver as crianças amedrontadas, a quem chega na porta. Quando eu cheguei lá ontem foi complicado, pensava que era polícia, outra coisa, e para a gente se identificar e mostrar que era a pessoa que ia fazer a gravação por demanda deles mesmo, foi difícil. Então a gente pergunta, sobre essa lei, esse artigo 196 é referente ao que? Ao possuidor. Ao possuidor. O que a notificação da prefeitura com base no artigo 1228 é porque a prefeitura, eu não tenho conhecimento aprofundado do assunto, mas ela deve ter algum título de proprietária. Então, como a Caixa repassa essas casas para a prefeitura gerir, provavelmente deve dar um documento hábil repassando a titularidade para o município. E quando o município ele é o titular por algum documento público repassando essa titularidade do imóvel para ele, ele não entra com ação de reintegração de posse, porque ele não tem a posse. Quem tem a posse é quem mora. Então, o município entra com ação chamada ação reivindicatória. A ação reivindicatória é quando ele tem um título provando que aquilo é dele. E essas pessoas que são dessa lista que informam que já tem dono nessas casas, eles podem entrar com ação solicitando? Não, porque veja, eu não acredito que tem uma lista se você não tomou posse ainda. Essa lista é uma lista pré-constituída, pré-existente.
Você tem uma lista, tem. Essas pessoas é preterida a tomar posse, mas ela não é dona e ela não é possuidora. Quem tem a titularidade para entrar com ação adequada é o município, se ele tiver algum documento provando que aquilo dali é dele, não da Caixa. Certo. Então, se é do município, o município vai entrar com ação reivindicatória para tirar essas pessoas que estão ocupando esse imóvel de forma irregular, através dessa ação. Com certeza, a partir dessa notificação judicial, extrajudicial, que foi exarada pelo secretário, a prefeitura tem um ano e um dia para poder entrar com a ação adequada, que, repito, ação reivindicatória, pedindo a liminar ao juiz que defira nessa liminar aquela reintegração de posse, aquela reintegração daqueles imóveis. E isso o juiz sempre defere de forma rápida. Vou logo dizer a você que o juiz geralmente dá dentro do prazo legal, que é de 5 dias. Acredito eu que a prefeitura deve entrar com uma ação adequada, judicial, ação judicial, porque aí é uma força coercitiva do juiz mandar a força policial. Mas tem esse prazo de um ano. A prefeitura tem para poder entrar com a liminar retirando essas pessoas com a força coercitiva maior, ela tem de 1 ano e 1 dia, a partir do momento da notificação. A partir do momento daquela notificação e dos boletins de ocorrência que com certeza o município deve ter feito, e dessa própria notificação que já serve como amparo legal da ação para comprovar o esbulho, a prefeitura tem 1 ano e 1 dia para o juiz deferir e eliminar. Se a prefeitura não entrar com 1 ano e 1 dia após essa notificação, ela vai pelo rito comum, porque até aí é no rito especial, no Código Civil do rito especial. A reintegração pode através de tutela de urgência, através de uma tutela que é uma forma mais rápida da prefeitura conseguir o que ela está querendo. Porém, ela tem que fazer isso em 1 ano e 1 dia. Caso contrário, ela não faça, ela vai correr no rito comum. Não quer dizer que lá na frente o juiz não conceda o desejo da prefeitura se reintegrasse de novo naquela posse. Mas aí, para correr mais rápido, ela tem esse prazo. Gente, a gente tem que trazer a forma correta de mostrar para vocês através da jurisdição, né, sobre a lei específica, os artigos do Código Civil, e mostrar também o que o pessoal está passando. A gente já vem mostrando. Já conversamos com o secretário, conversamos com o líder nacional da mobilização dos sem-tetos, né, da luta aí dos sem-tetos. Então, estamos conversando com o doutor Cláudio. Tudo isso a gente está agregando e mostrando para você de onde está, porque é um assunto muito sério, um assunto que traz à tona a questão política social das pessoas, a fragilidade dessas famílias, né, que é o pior, e a sensibilidade dos gestores, como é que eles vão agir, porque essas pessoas vão sair, não aceitam aluguel, não conseguem alugar, porque muita gente não quer alugar a prefeitura pelo valor muito pequeno, e é um transtorno imenso. Imagine tudo isso para se resolver, e a gente acredita que o nosso programa fez a nossa parte aqui, levando a melhor informação e que a população possa entender, que os ocupantes também possam entender e possam lutar também pelos seus direitos, como também os que têm nessa lista aí, como dizem, entre aspas, né, são proprietários do imóvel, também lutem pelos seus direitos, porque o objetivo da gente aqui é mostrar esse campo jurídico de toda essa situação. O foco principal é que é vulnerabilidade social, é questão pública de moradia, e a gente sabe que o Brasil vem sofrendo há bastante tempo. Só, chefe Renato, para acrescentar um pouco no nosso debate, eu não tenho conhecimento de causa sobre esse assunto. A gente está falando mais da parte jurídica. Dos artigos, né? Só mais dos artigos, quem é possuidor, quem é proprietário e quem tem o domínio útil do bem. Só que a notificação da prefeitura, ela não é necessariamente que você tenha que sair nos 30 dias. Eu não quero dizer com isso que os possuidores, os moradores, não saiam se estiver ocupando de forma irregular. Porém, aquela notificação, ela é mais uma forma da prefeitura notificar aquele pessoal. Só que quem tem força, assim, de fato, para tirar esses moradores de lá, e de aí pode ser com força policial ou não, é o Poder Judiciário, através de um mandado de emissão da posse ou de reintegração. E isso só por parte do Judiciário.
certeza. Espero que o gestor público municipal possa ver com mais clareza, ver a questão que tem 2 casas, toda essa polêmica que a gente já vem falando, porque é uma medida muito extrema, é uma medida que traz grande repercussão, é uma questão negativa para qualquer gestor que assumir uma coisa dessa, é igual aquela questão de derrubar as casas das beiras dos rios. É uma ação impopular e necessária, mas a gente sabe que depende de força política, sensibilidade política e também conseguir recursos. Se conseguiu comprar outros bens aí, porque tem recursos próprios, é hora de fazer uma meta aí do governo municipal, construir casas para esse povo e buscar recursos para esse povo. Deixar de fazer aí promessas de obras extras, né, vamos dizer assim, estratosféricas, obras aí que a gente acredita que era para já ter sido feita e não foi feita, e esse povo sofrendo por causa de casa, que tem verbas específicas aí do governo para fazer isso. Então, eu acho que é uma questão de sensibilidade política. Eu tenho certeza que o gestor público nessa hora deve pensar direitinho nas suas ações perante o povo que ele administra. Forte abraço para você, muito obrigado, doutor Plauton, por essa oportunidade, e a gente está por aqui. Vamos acompanhar o desfecho de tudo isso.